satisfação que nos reunimos nesta casa para mais uma tarde de estudo, de aprendizado e dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. Os ensinamentos que foram codificados por Kardec, recebidos do Espírito de verdade, chegaram até nós, esclarecendo, orientando, mostrando que existe uma coisa maior ainda do que o nosso entendimento. Então, aqui estamos hoje para mais uma tarde. Sejam todos bem-vindos. Pedimos por gentileza, como sempre, para que todos desliguem os celulares, se acomodem da melhor maneira possível. Nós temos palestras todos os dias, segunda, terça e quinta-feira. As palestras se iniciam às 20 horas, quarta-feira se iniciam às 14 horas, no sábado às 15 horas e nos domingos às 10 horas, com evangelização infantil. Enquanto os pais participam da palestra, os filhos têm o primeiro contato com o Evangelho, com a doutrina espírita. Nós temos o plantão de atendimento, que funciona meia hora antes das palestras. E iniciamos o nosso curso preparatório, Introdução ao Espiritismo. Então, ele se inicia às 16 horas. Então, o convite àqueles que quiserem participar, passem pelo plantão e serão encaminhados para o nosso curso. Temos o grupo de apoio a dependentes químicos e familiares, que se reúne às sextas-feiras, às 19h30 horas. Não é uma reunião pública, mas é um grupo que se reúne para auxiliar aqueles irmãos necessitados, aqueles que estão dependentes, ou dependentes químicos, drogas, ou dependentes de outras situações, e são orientados, apoiados, encaminhados. Nós temos também o trabalho social, que todo segundo sábado do mês são distribuídos 62 cestas básicas para as famílias carentes da região que já estão cadastradas. Aqueles que puderem colaborar com o gênero alimentício não perecível, agradecemos. São 62 pessoas que são amparadas pela nossa casa. Todos os sábados nós distribuímos lanches para moradores de rua, distribuído um café, distribuído um lanche nas estações Tietê, Cajuru, Santana, onde se concentram esses nossos irmãos que são esquecidos, não, amparados por nós, todos aqueles que necessitam do apoio, ali estamos ajudando, auxiliando. E nós temos também um convite. Nos dias 28, 29 e 30 de outubro, a casa estará realizando a viagem para Araxá, Sacramento e Araxá. Então, quem tiver interesse pode falar com o Mauro, com a Cida, com a Kio, com a Cristina, com a Sandra, se manifestar interesse em participar dessa excursão, dia 28, 29 e 30 de outubro. Não vamos esquecer, meus amigos, que a doutrina, ela nos explica, esclarece, ilumina, mas nós também temos a nossa parte. Não é só recebermos os ensinamentos, mas sim colocarmos em prática. E quando estivermos recolhidos ao nosso lar, não vamos esquecer de fazer o Evangelho no lar. Ele harmoniza, ele equilibra, é um auxílio para todas as famílias, porque a família é o núcleo onde tudo se inicia. A convivência se inicia na família. E o Evangelho serve como ferramenta para a harmonização. Não vamos deixar de fazer. Certo? As nossas palestras são gravadas, estão à disposição via internet, inclusive no site www.casadocaminhosantana.com.br. Quem quiser, tem as palestras gravadas, estão à disposição. Às 15 horas no sábado, acesse a internet e vai acompanhar as palestras conosco. No mais, sejam bem-vindos. Então vamos fazer a nossa prece inicial, unindo os nossos pensamentos, vamos buscando a imagem de Jesus, nosso Mestre querido, vamos sentindo esse abraço fraterno que nos envolve com muito carinho, aos companheiros da espiritualidade que aqui já se encontram, que prepararam esse ambiente, harmonizando para nos receber, e juntos, levando os nossos pensamentos, vamos agradecer a Deus nosso Pai por a oportunidade que nos é dada hoje, Senhor, de mais uma vez nos encontrarmos para o estudo dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. Com certeza, Senhor, algumas palavras nos tocam
possamos aproveitar tudo que estaremos conversando nesta tarde. Que assim seja. E vamos envolver com muito carinho nosso companheiro Paulo, que trará para nós a palestra nessa tarde. Vai falar muito importante sobre a prece. Então, que ele seja feliz na sua exposição e vamos dar sequência nessa palestra. Mais uma vez, estamos aqui na Casa do Caminho, convidados pelo nosso amigo Bellini, para um tema tão importante e tão atual para as nossas vidas. A prece, meus irmãos, a oração, ela é um ato, é um momento em que nós estaremos em sintonia com Deus. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, tem frases absolutamente ímpares desse encontro que nós temos com Deus. Uma delas é do nosso mentor, amigo espiritual, Lacordaire, ou Lacordaire, se preferirem, que diz assim, que a prece é o sustentáculo de nossas almas. Vejam a grande relevância desta frase do Lacordaire ou Lacordaire. Temos também um grande mentor espiritual, um grande nobre espírito, Santo Agostinho, que também diz assim, que a prece é o orvalho divino. Vejam, meus amigos, e os nossos companheiros também da internet, que a prece, ela realmente é o sustentáculo do nosso corpo, do nosso físico. O tema de hoje a ser abordado será Benefícios da Prece, do livro Minutos com Chico Xavier, de nosso colega, companheiro, militante espírita, José Carlo de Luca. Ele coloca uma pequena frase do Chico Xavier, se vocês me permitem, eu gostaria de ler. É indispensável compreender que a oração opera uma verdadeira transfusão de plasma espiritual no levantamento de nossas energias. Quem disse essa frase foi um espírito chamado Padre Eustáquio, do livro Instruções Psicofônicas do Chico Xavier. Essa troca de plasma que o nosso amigo Padre Eustáquio, o mentor espiritual Padre Eustáquio nos diz, ela é exatamente essa transfusão que podemos rememorar a época de Jesus, quando ele pede para Lázaro se levantar. Lázaro já havia alguns dias que estava numa sepultura, fechado, e foram ter com Jesus. Chegaram a ele e disseram, Senhor, quando Jesus chegou à cidade, disseram, Jesus, mestre querido, o Senhor chegou tarde, Lázaro já está morto. Jesus, como tendo a espiritualidade, um espírito puro e a dupla vista, sabendo que Lázaro não estava totalmente morto, ele disse, aonde está Lázaro? Meus amigos, foram até o túmulo onde estava o amigo de Jesus e pediram, Jesus pediu para afastar aquela pedra. De pronto, afastaram a pedra e nesse momento, numa certa distância, Jesus, em uma rogativa de oração e de prece, disse, Lázaro, levanta-te. E naquele exato momento, esse plasma espiritual que se despendeu não só de Jesus, como Jesus ele usava ao que? A forma quintessenciada da matéria, ele manipulava os fluidos, como um espírito superior o faz, e fez com que Lázaro
estava com uma energia muito, muito baixa e Lázaro se levantou. Estava até com ataduras. As pessoas disseram, mas mestre, ele ainda está cheirando mal? Claro, se nós formos analisar pela nossa inteligência, pelo crivo da razão, uma pessoa com faixas dentro de uma caverna fechada vai ter o suor e vai realmente dar um odor não muito agradável. Mas isso não é o importante. O importante foi que Jesus mostrou àquelas pessoas o poder da oração, dessa rogativa que Jesus teve em envolver o Lázaro. Ele se encontrava, se não nos falha a memória, em um estado chamado de letargia, que é quase morte, onde o pulso não se consegue ver, não se consegue sentir, a respiração não se consegue também ver, os batimentos cardíacos, eles são muito, muito mínimos. Mas Jesus, com esse plasma espiritual, através da manipulação dos fluidos e do poder de amor, vejam bem, o amor que Jesus tinha, ele curou. Nós temos também um grande exemplo de oração dada por Jesus quando ele sequer estava andando entre as pessoas e tinha uma mulher. E ela se encontrava há muito tempo, há quase uma década, em hemorragia muito grave, anêmica, que também tem a ver com o nosso título da nossa lição. E essa mulher tentou ir se aproximar de Jesus, naquele intuito, naquela vontade, e as pessoas cercavam Jesus, porque o mestre, ele era uma pessoa dócil, o mestre, uma pessoa amorosa, caridosa, a todos amparavam indistintamente, com muito carinho, como esse olhar que nós vemos, né, do quadro de Jesus. E essa mulher, nessa tentativa de se curar, foi lá e tocou levemente as vestes do mestre. Nisso, o Cristo parou e disse, alguém tocou em mim. Os apóstolos junto dele disseram, mas Cristo, temos muitas pessoas aqui, como o Senhor vai perceber? Estão várias pessoas se acotovelando, todos querendo tocar o Senhor. Eu falei, não. Ele disse, não, uma virtude saiu de mim. Quando ele olha para trás, que ele vê aquela mulher que estava anêmica, branquinha, voltou a palidez, saiu a palidez e voltou à normalidade da sua corrente sanguínea. E ela foi curada pelo toque de Jesus. Mas nós podemos perguntar, mas Jesus não estava em prece nesse momento? Ele estava caminhando na rua? Como ele podia fazer uma prece para curar a pessoa? A nossa intenção, o nosso pensamento no bem, ele é uma constante prece. Estava outro dia, 2 dias atrás, assistindo a televisão, trocando os canais, e vi um pastor falando. E eu me interesso pelo Evangelho, pelas pessoas que falam o Evangelho. E deixei ali o pastor falando. E ele estava falando exatamente da prece, da oração. Ele disse uma coisa muito curiosa. Ele disse que tem um amigo e que ele vive conversando entre as pessoas, ele sai no outro canto e vai fazer assim, e volta. E volta. Aí o amigo dele não entendeu. Eu falei, por que você sai, vai no outro canto e cochicha e volta? Não, porque está fazendo uma prece. O pastor, amigo dele, o advertiu e falou, olha, você não precisa fazer isso toda hora, você fazer prece. Se você ficar com o seu pensamento no bem, abençoar aquela pessoa, ela é uma prece. Ela é uma oração. O amigo pegou, olhou assim para o pastor e falou, o senhor tem razão. Então não existe o quê? O fanatismo. Percebem? Não há fanatismo quando nós estamos em prece, no bem. Por exemplo, para vir para cá, eu estava lá do outro lado
da cidade. Estava lá na Zona Leste. Liguei para o amigo Bellini e falei assim, olha, Bellini, eu vou me atrasar uns 10, 15 minutos, mas eu vou chegar aí. Qual foi a primeira coisa que eu fiz quando entrei no carro? Uma prece. Mas vejam bem, meus amigos, a prece, ela tem uma condição muito, mas muito importante. Ela tem que ser sincera. Ela tem que ser verdadeira, do coração, com muito, muito amor mesmo. E Jesus também nos diz uma passagem, em uma das suas parábolas, ele diz assim, quando nós formos fazer uma prece, uma oração, nós vamos até o nosso quarto, fechamos a nossa porta, oramos a Deus e pedimos perdão a Ele do que nós fizemos. Porque assim, você será perdoado por Deus e também você será perdoado por Deus e vice-versa. Pois bem, quando nós temos uma pessoa muito difícil na família, um amigo, um colega de trabalho, isso é natural. Na sociedade que nós vivemos, quase 7 bilhões de pessoas reencarnadas, todo mundo perde a paciência. Qualquer um de nós perde. No trânsito, na fila do banco, na fila do mercado. Nós temos várias opções, várias situações que nós perdemos a paciência. Só que a paciência, o que ela é? Ela é a ciência da paz. Ah, Paulo, você está dizendo que é fácil fazer prece uma pessoa que, por exemplo, nos fecha no trânsito? Não, concordo com vocês, mas desejo bem. Se aquela pessoa está muito apressada, entre para a direita, deixa a pessoa passar e já diga, vá com Deus, meu amigo. Deus te acompanhe, já é uma prece. Esse plasma espiritual com o qual o livro nos remete e nos faz fortalecer um dos pensamentos, um dos ensinamentos mais importantes de André Luiz. André Luiz diz o seguinte, que o nosso pensamento, ele é o quê? Ele é matéria, ele tem textura, ele tem cheiro, ele tem forma, ele tem luz. Ele diz outras coisas também. O André Luiz, ele fala, quando nós estamos em prece, existe uma glândula no nosso cérebro, quase aqui no meio do nosso cérebro, de um tamanho de um grão de ervilha. De ervilha, de nozes, acho que é de ervilha, se eu não me engano. Essa glândula, ela chama-se glândula pineal, ou epífise. E o André Luiz, nos seus estudos, como sempre, graças a Deus, ele continua estudando bastante e nos auxiliando aqui na Terra, ele diz o seguinte, quando nós fazemos uma prece, essa glândula pineal, dentro aqui do nosso cérebro, ela se transforma numa lótus. Numa lótus, sim. Numa flor multicolorida. Porque quando estava, por exemplo, o médium, numa sessão mediúnica, ou até mesmo o nosso amigo aqui palestrante, nos foi permitido ver essa irradiação da epífise. Não só a minha, como a de vocês também. E o que faz a espiritualidade no momento que nós emitimos esses pensamentos? Eles vão verificar o que é mais necessário no momento para nós. Ah, mas eu estou precisando de R$1.000 para pagar o meu aluguel. Maravilha. Mas e a sua saúde? Como é que está? Realmente a minha saúde está debilitada. Faça prece. O nosso amigo aqui, o José Carlos de Luca, ele colocou muito bem. Quem não faz prece entra em um estado de anemia. Porque o plasma, ele nada mais é do que os nossos glóbulos vermelhos a fortalecer o nosso sistema imunológico. Veja que interessante. E alguns anos atrás, nós vimos uma revista, Bellini, e que estava escrito assim, Veja, na capa da Veja, escrito assim, sorrir e cultivar bons pensamentos aumenta o nosso sistema imunológico. Isso já faz mais de 10 anos. Então vejam, meus amigos e minhas amigas, que a prece, ela realmente vai fazer o quê? Que nós nos retemperemos, que nós nos fortalecemos no nosso dia a dia. Podem ler lá, questão número 400 do Livro dos Espíritos.
O que acontece quando nós dormimos? O nosso corpo está lá, Emancipação da Alma, 400 Livro dos Espíritos. Pode ler, maravilhoso esse capítulo, adoro ele. Aí o que acontece? As pessoas, elas vão o quê? Sair do corpo. Não vão morrer, hein? Não é isso. Elas vão sair do corpo, vão ficar ligadas ao seu fluido de prata, né? E vão encontrar com quem? Os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos mentores da casa espírita. Encontramos com eles sim. Ah, mas então por que eu não me lembro disso? Será que você fez uma prece antes de dormir? Está lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, prece antes de dormir. Prece ao anjo guardião. São 4 linhas. É a prece, uma das preces mais lindas que eu particularmente acho. Que nós colocamos o quê? Em posição de humildade e dissemos assim na hora de dormir: Senhor, nesse momento do meu sono, que eu possa ter com bons espíritos os conselhos salutares, o fortalecimento necessário para a minha luta do dia a dia, para o meu patrão difícil, para mim também que sou uma pessoa difícil, que nós também somos pessoas difíceis. Fazemos a prece chamada intercessória. A prece intercessória é quando nós intercedemos por um amigo. Jesus nos ensinou orar pelos inimigos. Vamos emanar a eles todos os nossos melhores sentimentos. Todos. O nosso amigo aqui citou muito bem o Evangelho no Lar. Gente, o Evangelho no Lar é uma prece de luz no ambiente que nós moramos. Mesmo que façamos sozinho. Quando nós vamos no centro espírita, entramos aqui, pegamos uma mensaginha, estamos lendo, estamos em prece. Quando nós entramos em algum centro espírita, que tem uma plaquinha lá e diz assim: o silêncio é uma prece, realmente. Por que os nossos amigos orientais, eles meditam tanto há milênios? Por que eles são saudáveis em uma disciplina maravilhosa? Aconteceu tudo aquilo que aconteceu com eles no tsunami. Em dias a ponte estava reconstruída. Não é isso, Belini? Estava lá a ponte de um jeito, no outro reconstruída. É a prece. É o valor da energia no bem. As pessoas estavam em fila, todos em barraquinhas. Não tinha um choro de nenê. Não tinha uma pessoa sequer reclamando. E o médico vinha pacientemente, olhava as crianças, tirava a pressão, tirava o sangue, examinava tal. As filhas para o pessoal comer, ninguém fazia algazarra. A disciplina também é uma prece. Se eu vou entrar no ônibus, se eu vou querer o primeiro lugar na frente, se eu tropeçar e eu cair, eu vou me machucar. Então façamos as coisas com tranquilidade. A prece matinal, o André Luiz, o nosso amigo André Luiz, ele coloca no livro Sinal Verde o seguinte: não me lembro qual a lição, mas eu lembro o conselho dele, porque os conselhos dele são muito importantes. Ele diz assim: se nós não tivermos o costume de fazer uma prece ou uma oração, ou rezar, como assim nós queremos, vamos mentalizar coisas boas. Hoje vai dar certo lá no trabalho. Hoje o patrão vai estar bonzinho, porque o patrão também tem as suas dificuldades. Se a pessoa é um espinheiro vivo, André Luiz também diz isso, o que acontece? É que ela também está vivendo um tormento na vida dela. Façamos preces. O olhar nosso, sereno, como Jesus, ele é uma prece. Uma criança vem correndo assim, tal, eu falei: calma, filho, vai devagar. Deus abençoa, ou Deus abençoe. Você está emanando o seu plasma, o seu fluido, que nem ele falou aqui. O plasma, ele é importantíssimo. Porque quando nós viemos aqui ao planeta Terra, nesse corpo abençoado, lá antes de reencarnar, no Ministério da Reencarnação, nós planejamos esse corpo físico. Alto, baixo, gordo, magro, com deficiências, sim, nós planejamos. E o que acontece? Foi dado, vamos colocar assim, uma carga, que nem está aqui, de fluido, de magnetismo energético para nós.
Se eu sou uma pessoa que reclama toda hora, mas está calor. Eu vou lá no centro, mas está muito calor, hoje eu não vou. Mas porque está chovendo. Porque hoje está frio. O André Luiz, ele também fala. Existem pequenos suicídiozinhos indiretos nas reclamações. Sejamos altruístas, sejamos bem-humorados. O espírita, o cristão, o católico, o judeu, tem que ser sempre bem-humorado. Para enfrentar o quê? É que nem as pessoas que lutam artes marciais. Eu admiro muito essas pessoas. Porque se nós formos assistir uma luta, o que acontece? O boxeador, ele vai lá e boxeia o adversário. Quando ele bate no adversário, o que ele faz? Ele retém, ele segura o golpe, não segura? Segura, porque ele tem a prática, ele fecha o abdômen e aquela batida não se transforma tão dolorosa. A vida é assim com a gente, pessoal. Ela vai nos dar uma batida, vai nos dar outra, mas a prece nos faz. O nosso amigo De Luca, ele é muito feliz, ele diz coisas extremamente importantes, que eu quero pedir a licença para vocês para ler. A preocupação, o medo, a aflição, a ansiedade, o desespero são como grandes válvulas por onde nossas reservas de forças costumam esvaecer, costumam ir embora, sem contar a irritabilidade. Nós vivemos irritados. Façamos prece, tomamos água fluida do dia do Evangelho no Lar. Os mentores, quem assistiu, acho que a maioria assistiu o nosso lar, né? O que o André Luiz fez? Ele foi lá, colocou um fluidozinho lá na aguinha do nosso amigo lá, pro marido da esposa dele, ele já tinha perdoado. O perdão é importante na prece, hein, pessoal? Vamos perdoar. Colocou o remedinho, o que aconteceu com o homem? E o André Luiz, naquela época, ele não era, né, o espírito que ele é hoje, de grande envergadura. Ele estava iniciando, como nós aqui, ó. Como nós, aprendizes a todos os momentos. Então vai lá, fluidifica a sua própria água, logo de manhã. Os orientais, eles falam que se nós bebermos um copinho de água, um copinho só de água, assim, em jejum de manhã, você está lavando o intestino, está lavando todo o seu sistema para prepará-lo no café da manhã. A água. E abençoe as coisas que você for fazer. Está fazendo um alimento? Abençoa aquele alimento. Você está emanando os seus filhos. Quando você está abraçando, fazendo a cama. De manhã que as crianças foram para a escola, eles nunca arrumam mesmo, porque nunca dá tempo, tem que acordar cedo, e mãe é aquela luta, é aquela batalha, mas mãe lá, então põe a sua vibração ali na cama. Que quando a criança vai deitar ali, vai sentir, nossa mãe, a cama está mais harmoniosa. O que você fez? Carinho de mãe, filho. Carinho de mãe. Possamos perceber na prece os pequenos detalhes. Quando uma criança se machuca, eu tenho uma sobrinha, ela tem 2 anos de idade. Linda. Karina, o nome dela. Toda vez que ela se machuca, porque eu sou padrinho dela, então ela me chama de Dindinho, carinhosamente. Ai, Dindinho machucou, tal. Aí você vai lá, passa a mão assim, né, dá um beijinho só. Passou? Ela passou. O que é isso? É o nosso fluido, é o nosso plasma. A velocidade do nosso pensamento está nos livros 350 milhões de quilômetros por hora. É bastante coisa. Imagine aqui nós fazendo uma prece, né, que o nosso amigo fez, que as nossas glândulas pineais estavam realmente acesas, a espiritualidade já aproveitando esse plasma e levando para esses nossos irmãos necessitados que o nosso amigo aqui falou. Isso acontece, porque eu vi eles aqui trabalhando. E eles trabalham. Muito mais do que nós possamos imaginar. O livro dos Espíritos diz isso. Os Espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que nós possamos imaginar. Não sejamos fanáticos. Kardec,
adotou uma postura e mostrou através dos estudos da codificação que a fé tem que ser o quê? Raciocinada. E para aguentarmos todas essas adversidades, essas dificuldades, a resignação chamada dinâmica. Porque é para realmente suportarmos as nossas necessidades. Levantamos de manhã, agradecemos. Vamos primeiro agradecer a Deus. Temos tanta coisa. Temos o alimento, a casa, o teto que nos acolhe, um centro espírita, um ventilador maravilhoso, está quente lá fora, aqui está fresquinho. Vamos agradecer. As coisas simples. Simples. Agradeça os filhos que tem, por mais difícil que eles sejam. Eles são responsabilidades de outrora, que hoje estão juntos para se amarem, se respeitarem. Ter realmente a vontade de vencer. O Kardec ele fala que uma das coisas mais, uma das ferramentas, uma das virtudes que nós temos para vencer na vida é a vontade. A vontade de fazer as coisas. Faça as coisas com vontade. Ore a Deus, mas ore com sinceridade. Peça a Ele, entre em estado de submissão às leis de Deus, seja submisso ao que está naquele momento ocorrendo conosco, e nós iremos receber. Não tenha dúvida. O pai é amoroso. Qual pai? Qual pai vai dar? O filho vai pedir, olha papai, eu quero um doce, e você vai dar um limão azedo para ele. Não, você vai dar um doce. Se você não tiver um doce, você vai explicar, filho, ó, no momento papai não tem dinheiro para comprar um doce, mas quando o papai receber, eu vou te dar um doce. Tenhamos o diálogo com as nossas famílias. A prece, ela não tem que ser só por nós. São Francisco de Assis, um grande apóstolo, é dando que nós receberemos muito mais. E ele faz isso até hoje, como Jesus, o nosso governador planetário. Através da espiritualidade, através desses amigos espirituais que quando nós dormimos, nós nos encontramos com eles. E eles dizem para nós, tendes fé, tendes coragem, tendes amor indiscutivelmente e seja a quem for. A quem for. Ele diz outra frase belíssima, que diz assim, ó, quem ora, ele é mais forte, quem ora, ele é mais sábio, quem ora está mais perto de Deus, né? E portanto, mais perto de equacionar os seus padecimentos. Meus amigos, vejam isso, equacionar, resolver. Equação é uma coisa matemática. Então o problema é uma coisa matemática? Claro. A quantas vezes eu devo fazer prece? Quantas forem necessárias? Porque Jesus falou que nós devemos perdoar 70 vezes 7, imagine a prece. Mas sem fanatismo. Com racionalidade. Com simplicidade e pureza, como as crianças que vieram ter com Jesus. Os discípulos pararam as crianças. Jesus falou, não, deixem elas vir até mim. Porque delas pertencem o reino do céu, a que assemelham-se às crianças. Então Jesus estava dizendo isso a nós. Sejamos iguais às crianças. Ah, mas eu já sou adulto, para ser da maior idade, não tem problema. Jesus não fazia distinção de pessoas. Jesus não fazia distinção de classe social. Ele curava, ele amava, ele dava o amor a quem quer que precisava. E fazia, inclusive, o evangelho no lar. Lá na casa de Simão Pedro. Tem um livro muito interessante, que é de Jesus no lar, que ele diz assim, eles estavam na casa de Simão Pedro, e os apóstolos,
um deles era Tiago, se eu não me engano, começou a comentar, foi Jesus, olha, está muito difícil enfrentar todos os nossos problemas de hoje em dia. A sociedade não quer saber de amparar os necessitados, o governo na época sempre sisudo, não abre mão de certas coisas. Aí Jesus, ele deu um exemplo. E aquelas pessoas... era Isabel que perguntou, lembrei. Isabel. Então Isabel estava indignada, né? Uma mulher de casa, uma mulher que cuidava dos filhos, e falou, mestre, não, está muito difícil viver assim. As escrituras são sábias, o Senhor é extremamente sábio, isso eu não duvido, mas a vida é difícil. Aí ele percebeu que Jesus, mais uma vez, com a sensibilidade que era característica de um espírito puro, ele percebeu que a infiltração de uma tristeza ali remoída no coraçãozinho da Isabel. Aí Jesus disse assim, falei, filha, se você cultivar a prece, os bons pensamentos, a conduta moral elevada a Deus, você dissipa isso que está no seu coração, que é a tristeza. E a tristeza, meus amigos e minhas amigas, é um dos maus maiores que nós temos na humanidade. Ele leva a melancolia, ele leva a depressão, ele leva a pessoa num desgosto. E a prece é exatamente isso, que alimenta, que tira a tristeza, tira a aflição, tira a ansiedade, tira o desespero e nos fortalece. Como Jesus ensinou uma prece, uma oração dominical, que é o Pai Nosso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, está lá. Parágrafo por parágrafo, como é a oração do Pai Nosso. É mais, muito mais do que possamos imaginar. Claro, tivemos o auxílio do Espírito de Verdade e toda a sua equipe para colocar o que significa a prece do Pai Nosso. Está lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Ventura da prece, Santo Agostinho, ele diz o seguinte, que quando nós realmente fazemos uma prece com simplicidade e recebermos esse orvalho, nós teremos, por merecimento, não só nosso, como da pessoa que está sendo auxiliada, o amparo de Jesus. Que assim seja. Perguntar a colocação que nosso colega vai ter o prazer de responder para nós. Com vergonha. Todo mundo, né? Paulo, quando a gente faz uma prece em favor de alguma pessoa e assim parece que não adianta, né? Não resolve, a pessoa continua. Você acha que essa prece é à toa? Porque não está adiantando? Tem algum valor? Como é que fica isso? Muito bom, Bellini. Bellini fez uma pergunta, o seguinte, se nós estamos fazendo uma prece para uma pessoa, e aquela pessoa ela não muda, ela não se transforma, ela não tem uma postura que nós gostaríamos que ela tivesse. Cada pessoa, cada um de nós temos o quê? O chamado DNA de Deus. Cada um de nós temos isso. Quem pode mexer nesse DNA? É só Deus. E nós também. Quando o espírita, quando o bom cristão, ele vê que aquela pessoa não muda, não está sendo assim, como ele gostaria que nós fôssemos, para que nós possamos ter um bom relacionamento, ter um bom dia a dia de trabalho, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa não muda, quem mudar? Somos nós.
E nada é perdido. Nada, Belini. Cada pensamento nosso elevado, superior, benevolente e amoroso, afetuoso, eu acho linda essa palavra, afetuosa, ela não se perde. A partir do momento que nós entramos aqui dentro, a espiritualidade já percebeu as nossas necessidades, já anotou os nossos pedidos, já viu a nossa intensidade da nossa prece e já seguiu os nossos pensamentos até os nossos lares. Nada, absolutamente nada é perdido. Quando a pessoa não muda, não tem problema, mudamos nós de conduta. Aí a pessoa vai chegar em nós um dia e vai falar assim: poxa, mas você mudou comigo, hein? Mas que sentido? Você está mais simpático, você está mais amigo, você está me cumprimentando mais, você está me dando bom dia, boa tarde, boa noite quando vai embora. Viu como a prece fez efeito? Alguém? Mais alguém? Fazer uma colocação? Então tá bom. Então, Paulo, muito obrigado. Obrigado pela sua atenção, pela sua disposição. A casa está à sua disposição. Tá? Muito obrigado. Bom, companheiros, agora, depois de muito recebermos, né? Chegado o momento de dividirmos. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Unir os nossos corações em vibrações de paz, de amor. Essas energias salutares que serão utilizadas pelo plano espiritual para envolver com muito carinho se nosso planeta Terra, que está passando por grandes transformações, por aqueles que têm o poder de decisão, os governantes que governam seus países, para que tenham o discernimento, a tranquilidade para tomar as decisões mais acertadas, em benefício do povo, da população que está sob sua orientação. Por todos aqueles que clamam por justiça, para que recebam conforme o seu merecimento. Que essa doutrina maravilhosa, Pai, continue se expandindo, chegando aos lares mais afastados, envolvendo todos num grande abraço, derramando energias de paz, de amor, tranquilizando aqueles que mais precisam, Senhor. Por nós, para que sejamos reforçados na nossa tarefa que nos propusemos, Senhor, a cumprir quando no nosso retorno à Terra. Obrigado, Pai. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos amigos do plano espiritual, humildemente nós pedimos permissão para darmos por encerrado os nossos trabalhos e pedindo que permaneçam conosco durante a nossa semana, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.